Olá para todos, estamos aqui em mais um dia para um novo vídeo da disciplina de Biologia do Pré-Vestibular Social da Fundação CCERT. E no dia de hoje nós vamos falar sobre as interações, as relações que ocorrem entre diferentes populações que compõem uma comunidade dentro de um ecossistema. Tá? Lembrando que o ecossistema é a unidade básica da ecologia e formada por fatores físico-químicos, chamados fatores abióticos, e os fatores bióticos. Um exemplo de ecossistema é uma floresta subaquática de algas. E existe um filme muito interessante que vocês podem buscar assistir, que é o filme Meu Professor Polvo, em que, a partir dos conhecimentos de ecologia que vocês já têm, vocês vão poder fazer grandes correlações do que aparece no filme. Eu não vou contar aqui, não vou dar spoiler do filme, com o ecossistema e as interações biológicas de um polvo, por exemplo, né, uma espécie de polvo com o seu ambiente, com o seu habitat, ou desenvolvendo o seu nicho ecológico, né? E ele desenvolve uma série de relações chamadas ecológicas com outras espécies. Essas relações ecológicas elas podem ser classificadas de diferentes maneiras, mas uma maneira clássica é esta aqui, ó, que apareceu à direita na tela de vocês: relações harmônicas e relações desarmônicas, intraespecíficas, que ocorrem entre mesmas espécies, e interespecíficas, que ocorrem entre indivíduos de diferentes ou de espécies diferentes. E aqui abaixo alguns exemplos, né? As relações harmônicas elas se caracterizam quando pelo menos uma espécie é beneficiada e a outra não sofre nenhum problema. E as desarmônicas é quando uma delas sofre devido à interação com outra espécie. Então, um exemplo clássico, que são processos universais, é a predação ou parasitismo. Então, quando ocorre uma ação de predação ou uma ação de parasitismo, como tem, por exemplo, na apostila um exemplo típico dos linces atacando as lebres, e isso é uma figura clássica, gráficos clássicos de controle populacional devido à ação da predação. Uma espécie vai ser prejudicada pela ação da outra, que vai se beneficiar pelo consumo de alimento direto ou parasitando. Em geral, no parasitismo não há a morte do hospedeiro, porque evolutivamente é interessante para o parasita ficar usando aquele hospedeiro durante muitos períodos de tempo como alimento, como habitat, como um outro organismo que é utilizado, que é o parasitado, para sustentar uma colônia de parasitas, um grupo de parasitas. Na competição, a gente pode imaginar que existe sempre compartilhamento ou busca pelos mesmos recursos. Essa busca essa disputa pelos mesmos recursos pode acontecer entre espécies diferentes ou entre espécies, indivíduos de uma mesma espécie, né, que caracteriza as relações intraespecíficas ou interespecíficas. E aí a gente entra novamente naquele princípio da exclusão competitiva de Gauss, porque quando você tem espécies que ocupam o mesmo nicho ecológico, uma delas pode ter que alterar o seu nicho ecológico, pode, uma segunda possibilidade, ter que sair daquele ecossistema, ou muitas das vezes ela é extinta. Existem também alguns ensaios de laboratório comparando protozoários de espécies diferentes num ambiente, num aquário, e estudos que comparam e comprovam essa teoria, né, da exclusão competitiva de Gauss, essa lei da ecologia. No mutualismo, existem outras relações ecológicas, mas eu vou só mencionar essas que estão no quadro e vocês depois aprofundem com os seus estudos. No mutualismo, as duas espécies são beneficiadas. No comensalismo, uma espécie é beneficiada e a outra ela não é prejudicada. E no amensalismo, muitas das vezes, uma espécie pode produzir compostos químicos, como por exemplo a situação de que alguns vegetais emitem e inibem, né, por meio da emissão de substâncias, o crescimento de outras plantas ao seu redor, devido à competição por nutrientes do solo, pela energia solar
Um outro exemplo é a própria produção de substâncias que inibem competidores que vão disputar pelos mesmos recursos. É o que acontece com a produção da penicilina. E existe uma série de outros exemplos, como protocooperação, um outro tipo de relação ecológica que vocês vão encontrar na literatura. A associação de fungos e algas xenofícias, algas microscópicas, formam os chamados líquens. Aí você tem uma relação fisiológica, também é um exemplo de mutualismo. O comensalismo, não há essa interdependência fisiológica. Quando você tem, por exemplo, um tubarão e embaixo dele diferentes peixes piloto, vocês podem encontrar exemplos nesse filme que eu estou sugerindo. O tubarão faz a sua predação e os restos alimentares do que ele está produzindo é consumido por peixes, chamados peixes piloto, por isso que eles ficam abaixo de um tubarão de grande porte, consumindo aqueles resíduos alimentares do ato de predação de tubarões. Essa figura aqui, que apareceu aqui à esquerda, mostra também diferentes associações, diferentes relações ecológicas acontecendo no mesmo tempo. Então a gente tem aqui um rinoceronte. O rinoceronte ele é parasitado por carrapatos, mas ao mesmo tempo, aqui os carrapatos parasitam o rinoceronte, ao mesmo tempo, numa relação de mutualística, existe o consumo de carrapatos pelas búfagas, né, que é uma espécie de ave escura, né, mais escurecida, que consome os carrapatos. Então, ao mesmo tempo em que o rinoceronte ele é beneficiado porque há um consumo dos seus parasitas, dos seus carrapatos no seu couro, as búfagas, essa espécie, melhor dizendo, de ave, tem uma fonte de alimento. É evidente que neste caso aqui, que eu acabei de dizer, não existe uma interdependência fisiológica. Em qual sentido? Se as búfagas não consumirem os carrapatos, o rinoceronte vai continuar sobrevivendo, naturalmente. Tá? Então, esse é um caso de mutualismo apresentado nessa imagem, em que não existe essa interdependência fisiológica, como são os líquens. Por outro lado, o rinoceronte, quando ele está pastando, quando ele está comendo vegetais, ele pode, muitas das vezes, mexer com os insetos que ficam ali na grama, pode pisotear alguns tipos de insetos, podem perturbar a vida dos insetos, e esses insetos vão se mexer, se movimentar perto da onde esse animal está pastando, está consumindo a gramínea, por exemplo, e vai facilitar a alimentação dessas aves brancas, que são as garças vaqueiras, né? Um nome bem engraçado, mas são nomes genéricos, né? Não são nomes específicos das espécies. E essas garças vaqueiras, portanto, se aproveitam desse movimento do rinoceronte perto da sua fonte alimentar e vai consumir, fazer a predação dos insetos. Então vocês conseguem perceber no desenho dois exemplos de predação. Como eu havia mencionado, a predação é um processo universal muito comum na natureza, muito comum nos ecossistemas. Então, nesse caso também, os insetos são prejudicados, né, de uma certa forma, pela ação dos rinocerontes, porque eles ficam mais susceptíveis às garças vaqueiras. Ao mesmo tempo, as garças vaqueiras não trazem nenhum benefício direto ao rinoceronte, mas os rinocerontes também não as incomodam. Elas só se aproveitam de uma ação do rinoceronte comum, da sua sobrevivência, para adquirir alimento. Então, essa imagem ela mostra que na natureza a complexidade das relações ecológicas é muito grande. Ao mesmo tempo, pode estar ocorrendo ali uma associação de diferentes espécies, de diversas espécies, cada uma se relacionando de uma maneira, seja a partir de relações que podem ser caracterizadas por relações harmônicas ou por relações desarmônicas. O próprio rinoceronte pode estar competindo com outros rinocerontes por fontes de alimento, por reprodução, por necessidade de reprodução no período reprodutivo. Então, aqui também há um exemplo de competição intraespecífica, onde rinocerontes podem competir pelo mesmo recurso, por diferentes recursos
ali no ecossistema, na savana. Embora os rinocerontes tenham um comportamento de serem animais solitários, mas eles competem pelos mesmos recursos também, porque possuem o mesmo nicho ecológico. Bom, pessoal, essa é uma visão geral de relações ecológicas. Como eu mencionei, existem outras relações ecológicas que vocês vão encontrar na apostila, que vocês vão poder aprofundar. Vocês poderão também estudar a partir da resolução de provas antigas do vestibular, né, de provas de vestibular, do Enem, da própria Fundação CCR, e aproveitem para estudar e aprofundar esses conhecimentos. Então, eu gostaria de agradecer a companhia de vocês terem interesse no nosso trabalho. Continuem assistindo os nossos vídeos, tirando as dúvidas de vocês com os seus mediadores da disciplina de Biologia. Busquem fazer a resolução de atividades e de exercícios do nosso material. Façam a leitura dos textos do nosso material, que assim vocês vão conseguir ter um aprendizado mais eficiente do assunto e conseguir, dessa forma, se preparar, ficarem melhores preparados para fazer a prova no final do ano, para que vocês consigam alcançar o objetivo de vocês de entrar na universidade. Um grande abraço e até a próxima.